Hoje eu trouxe um tema bem relevante, né, para a gente poder discutir aqui, né? Esse é o objetivo da gente poder compartilhar um pouco de conhecimento sobre Java, né? E hoje especialmente vamos falar sobre threads em Java. Gostaria de referenciar o autor deste conteúdo, Wesley Rimar, né, que inclusive já deu mentorias aqui na comunidade, né? Então tem conteúdos relevantes, né, no LinkedIn, né, no Instagram, né, e a gente está sempre compartilhando esses conteúdos, né, nas redes sociais, né, sempre com o objetivo de ajudar, né, outras pessoas, né, trazendo sempre esses conteúdos aí que acredito que tem ajudado muitas pessoas, né, tenho recebido vários feedbacks aí. Então, essa é uma forma de a gente poder compartilhar conhecimento dentro da comunidade, né? Então, vamos começar aqui, né? Tem algumas informações, né, sobre threads e alguns exemplos também, né? Então, primeiramente, a gente vai começar, né, com a definição do que é thread. Então, em Java, uma thread é uma unidade independente de execução dentro de um processo. Um programa pode ter múltiplas threads rodando simultaneamente para melhorar a eficiência. Além das threads da aplicação, a JVM possui threads internas para tarefas como garbage collection, compilação JIT e monitoramento. Então aqui nós temos um código de exemplo bem simples, né, de criação de uma thread em Java. Tá? Então aqui nós temos um exemplo de uma classe chamada MyThread, né? Então estende de uma classe thread, né? Onde ali a gente tem o método run, né? Que é responsável ali por executar a thread. E nós temos ali um método estático, né? Que é o nosso famoso public static void main, né? Ali dentro a gente instancia uma thread, né? E executa um método, né, chamado start, né? Então ali a gente, através desse método, a gente inicia a execução da thread. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse código aqui, sobre thread? Fique à vontade, pessoal. Por minha parte, tranquilo. Tá. E aqui nós temos o ciclo de vida de uma thread, né? Então, a thread em Java ela pode estar em diferentes estados ao longo de sua execução. Então, nós temos o estado new, que é criada, mas ainda não iniciada. Runnable, está pronta para ser executada, aguardando a CPU. Running, a thread está em execução ativa. Blocked, aguardando para adquirir um lock em um recurso compartilhado. Waiting, timed waiting, está aguardando indefinitivamente, wait, ou por um tempo determinado, sleep ou join, timeout. E terminated, a execução da thread foi concluída. Com relação a esses termos aqui, né, a gente percebe que nós sempre usamos o inglês, né, ali em programação. Né. Com relação a esse entendimento aqui dessas palavras aqui, vocês conseguem identificar o que significa quando vocês já analisam o código ali, ou vocês têm alguma dificuldade com esses termos? Ou está tranquilo para vocês?
E para mim, até o momento, tá tranquilo, tá dando para acompanhar direitinho. Suave. Tá. Então é bem comum a gente usar, né, esses termos, né, na programação ali, né? Então perceba que a importância do inglês, né, na vida do programador, né? Então a gente está sempre lendo código ali em inglês, né? Seja da sintaxe ali da linguagem, né? Então tudo isso aí, né, a gente precisa ter o conhecimento para a gente poder identificar, né, quando a gente está lendo um código, né? Então isso é muito importante. E aqui nós temos um exemplo, né, de um ciclo de vida, exemplo demonstrando o ciclo de vida de uma thread, tá? Alguém consegue explicar esse código aqui? Tá. Então aqui, né, nós temos uma classe, né, chamada myThreads, né? Então ali dentro do método run, né, nós usamos ali, né, dentro de um bloco ali try catch, né, para a gente capturar, né, qualquer tipo de exceção ali, né. No caso a gente tem uma exception, né, específica ali, né, interrupted exceptions, né. Então caso ocorra alguma exceção desse tipo aqui, né, então ele vai capturar essa exceção, né. Então ali nós temos uma mensagem ali, né, informando, né, que a thread está executando, né, está rodando, né. Aí nós determinamos um tempo ali, né, que a, a, a thread vai estar em time de esperando, né, tempo de espera, né, e uma mensagem, né, que a thread ela foi finalizada, tá? Então, é basicamente isso que esse código, né, ele vai fazer. E aqui nós temos uma outra classe, né, ali Thrived Life Cycle Example, né? Então ali nós temos o nosso método static void main, né? Então ali nós instanciamos a classe, né, myThread, né? Ali nós exibimos uma mensagem, né, dizendo que a thread está new, né? E depois a gente inicia a thread, né, chamando esse método started, né? Depois a gente tem aqui um código, né, dentro de um bloco try-catch, né? Então ali a gente vai usar esse sleep ali, né? Tipo é como se fosse sleep dormindo, né? Aí ele vai aguardar ali um pouco, né? A gente define um tempo, né? Para observar os estados, né? E ali a gente vai dar uma mensagem, né? Dizendo que ela pode estar running ou in timed waiting, né? Então o join, né? Ele vai aguardar a finalização da thread. E depois a gente mostra uma mensagem ali, né? Informando que a thread está terminated. Uma dúvida nesse código aí. Ali no try, a primeira linha após ele, depois da abertura dele, ele coloca uma thread como sendo uma classe, com T maiúsculo. Ele não deveria ser a instância dessa de cima? Ou está correto mesmo colocar thread.sleep, passando ali o tempo de 500? Passa-se para classe mesmo? Não seria para o objeto dessa classe? Você fala no caso na myThread, né? É, porque ali no myThread eu crio um objeto thread ali, né? Que ele dá um new thread, então crio o objeto de myThread. Sim. E ali no try eu passo um thread com T maiúsculo, né? Desculpa aí o barulho dos cachorros. Uhum, sim. Aí não seria, no caso, aí é uma dúvida mesmo, tá? Se eu passo diretamente para uma classe thread, ou seria para o objeto que eu criei ali em cima e colocando esse tempo. Será que esse código, ele, assim,
Não sei se eu conseguir me... Boa pergunta, porque como a gente viu lá no início, né, se a gente voltar um pouco aqui, né, a myThread, ela extends the thread, né? Sim, Então, ela conseguiria, por exemplo, executar, né, o método, né, isStart, né, que seria, deixa eu aqui, né, sim. thread ponto, até aqui se você ver, ó, ele usa, né, Ele usa threads.start, objeto. né? Então você pode usar, né, aqui, né, tanto na verdade thread, né, ponto .start, né, seria dessa da classe aqui, né, ou você, no caso, você poderia chamar diretamente, né, ali da classe thread, né? No Então caso, pode ser você não chamado desse precisaria do jeito mesmo, né? objeto, né? Você poderia passar ele diretamente, né? Ali, tipo, chamar o método a partir da classe thread, né? thread.sleep, né? Então, veja que geralmente isso acontece quando a gente tem um método estático, né? Se o método ele for estático ali, você pode chamar ele a partir da própria classe, né? Uhum. Você não precisaria criar um objeto, né, para poder chamar esse método, né? Mas provavelmente, porque não tem como identificar aqui, mas vamos supor que o método sleep seria um método estático, né? Então ali você chamaria nesse método, né, a partir da própria classe, né, thread, né? Não, tranquilo. Valeu, obrigado. Ok, alguém tem mais alguma dúvida, algum comentário sobre esse código aqui? Por mim tá tranquilo, pode seguir. Beleza. Então aqui, né, nós temos duas formas principais de criar uma thread, né? Então a gente pode estender a classe thread, né, implementando a interface runable. Então é recomendado para melhor organização do código, né? Então aqui nós temos um exemplo, né, usando essa interface runable, né? Então aqui nós temos a classe myRunable, né, que implementa essa interface, né? E a gente tem o método run, né? Então ali quando a gente implementa essa runable, né? Então a gente é obrigado, né, a implementar esse método, né, run, né, ali na classe, né? Então aqui a gente dá uma mensagem, né, informando que a thread está executando, né? E ali dentro do método start.main, né, a gente instancia, né, essa thread, né, passando ali um new myRunable, né, nome da classe ali, e a gente chama o thread.start. Se vocês conseguirem entender esse código aqui, tem alguma dúvida? Quiserem fazer algum comentário também? Tranquilo da minha parte. Ok. Então aqui, continuando, né, nós temos o tamanho padrão da stack de uma thread, né? Então, durante a construção de determinados algoritmos, surge a necessidade de fazermos invocações recursivas ou mesmo percorrer muitos métodos. Cada thread possui a sua própria pilha de execução, sendo que esta pilha possui um tamanho máximo, stake size, que dependendo da quantidade de invocações e uso de variáveis locais pode causar o conhecido java.lang.stack overflow error. Podemos aumentar o tamanho da pilha de execução stack, ajustando a flag XSS, por exemplo, né? Nós temos outro conceito, né, que é o stake size, né, que é o tamanho da stack, né? Então size, né, ali
termo em inglês, né? Stack, né? O tamanho da stack, né? De uma thread varia conforme o sistema operacional e a arquitetura. Para ajustar o tamanho da stack, utilize a opção, né, na JVM. Isso define, né, o tamanho da stack para 512 KB. Locks em Java. Se ficaram com tem algum comentário sobre essa parte aqui, desse ajuste, essa configuração? Tranquilo. Locks em Java. Quando múltiplas threads acessam recursos compartilhados, problemas podem ocorrer se o acesso não for controlado. O conceito de lock, bloqueio, impede que várias threads modifiquem um recurso ao mesmo tempo. Em Java, você pode usar o Synchronized, Waited e Notify para controlar o acesso. Então, aqui nós temos um exemplo, né, de um lock, né, com Synchronized. Então, ali o Synchronize é uma palavra reservada, né, do Java, né? Então, a gente cria ali um Synchronize, né, do tipo void, né, com uma mensagem, né? E ali a gente passa ali, né, essa mensagem no print. E nós temos aqui a classe SyncExample, né? Então, aqui no método startVoidMain, né, a gente instancia, né, essa classe, né, shared resource, né, e ali a gente pode criar duas threads, né, então ali a thread T1 e a thread T2, né, ali a gente passando o resource.printMessage, né, ali com a mensagem thread 1 e a mensagem thread 2. E depois a gente pode iniciar, né, as duas threads, né, T1 e T2. Tranquilo esse código aqui? Tranquilo. Eu tranquilo, só tenho uma dúvida um pouco nada a ver, que apareceu a dúvida aqui na minha cabeça, que essa função do Synchronized, ela é para otimizar os processos múltiplos que vai acontecer dentro da thread? Sim. É tipo para, não é como se fosse, só uma dúvida que eu tive aqui, como se fosse para sincronizar, para compilar, para ela rodar melhor as threads múltiplas em execução, é isso? Como diz aqui, né, é mais para essa parte de controle mesmo, né, de acesso mesmo, né, Ah, não, caso beleza, tranquilo. você vai usar ali, né, para controlar, né, esse acesso ali acho que de cada thread ali que está sendo executado, entendeu? Todo esse processo aí, né? Porque as threads elas podem serem executadas ali em paralelo, né? Ali, Ah, sim. imagine um processo ali, imagine algo que executa ali de forma paralela, né? Então eu posso estar executando Sim. vários processos ali em paralelo, né? Para Então é fazer mais questão de responsatividade do que execução de otimização, né? Responsividade, no caso. acredito que sim, né? Hum, Acho Saquei, que saquei. mais essa parte aí, né? Mas se tiver curiosidade, dá uma pesquisada, né, sobre essa palavra reservada, synchronized, né? Mas ali, como o termo já diz, é mais para você sincronizar, né? Ali, né? Acho que as threads que estão em execução ali, né? Fazer o controle ali, né, do Ah, não, processo. tranquilo. Acho que é mais nessa parte aí. Tranquilo, Nesse. tranquilo, beleza, brigadão. Então, aqui nós temos os tipos de locks na JVM, né?
A JVM ela utiliza diferentes tipos de locks para otimizar a concorrência. Então temos ali o Team Locks, né, bloqueios leves, eficientes quando não há concorrência entre threads. O Fat Locks, quando há alto nível de contenção, a JVM promove o lock para um bloqueio pesado. Recursive Locks permite que uma mesma thread adquira um lock várias vezes sem bloqueios adicionais. E Lazy Locks, né, são mantidos por um curto período após o uso para evitar reaquisição imediata. Alguns desses termos aqui vocês já conhecem, já trabalharam, tem algum conhecimento nessa parte aqui? Tá. Aqui a gente tem uns exemplos, né? Acho que fica bem mais claro, né? Quando a gente tem um exemplo, né? Desses tipos de locks, né? Então aqui é um exemplo de deadlock causado por locks mal utilizados, né? Então ali a gente cria dois objects, né? Então ali nós instanciamos, né, um object, né? Então ali o object, né, a classe, né, que é pai ali de todas as classes, né, ali, né? Então todas as classes, né, elas instanciam de um object, né? Então ali a gente instancia, né, dois objects, né? E dentro do método public start void main, né? Então ali a gente tem uma thread, né? Então aqui a gente usa expressões lambdas, né? Ali, né? Todo esse código aqui sendo executado dentro de uma expressão lambda. E aqui a gente usa esse synchronized, né? Aqui a gente tem a resource 1, né? Então, dá uma mensagem, né? A thread 1 bloqueou resource 1. A gente coloca ali dentro de um bloco try catch, né? Pra dar um tempo ali, né? De sleep, né? Ali que a thread está dormindo, né? E caso ocorra algum erro, a gente lança uma exceção do tipo interrupted exceptions, né? E aqui a gente tem a synchronized resource 2, né? Então, dá uma mensagem, thread 1 bloqueou resource 2. Então, isso aqui é a execução da primeira thread, né? T1. Então, aqui a gente está criando uma thread, né? E aqui a gente está colocando, né, esse código, né, dentro de uma expressão lambda, né? E aqui a gente tem a thread T2, né? E a gente instancia ela, né? Então, chama ali o synchronized, né, do resource 2, né? Dá uma mensagem ali e coloca ali dentro de um bloco try catch, né? E no final ali a gente dá uma mensagem, né, informando que a thread 2 bloqueou o resource 2, né? É importante, até vou mandar esse conteúdo depois, né? Se vocês quiserem depois executarem esses códigos, né? É até importante para vocês verem como está acontecendo ali, né, o processo, né? Até vocês podem até colocar ali em modo debug, né, para ver como está sendo feito, entendeu? Acho que é uma forma de entender melhor, né, todo o processo ali, né, que está sendo executado, né? E no final a gente tem ali, né, a gente chama o start, né, para iniciar as duas threads, né? Então esse código ele pode travar a aplicação em um deadlock, porque cada thread ele bloqueia um recurso e aguarda pelo outro. Então, por que a sincronização é importante? Talvez isso ajude aí na sua dúvida, né, que você falou sobre o synchronized, né? A sincronização evita que múltiplas threads alterem o mesmo recurso ao mesmo tempo.
prevenindo race conditions. Então, é um exemplo de problema sem sincronização. Então, aqui a gente tem uma classe count, né? Então, a gente cria uma variável ali, né? Count, né? Iniciando 0, né? E a gente cria um método lá, increment, né? Incrementando ali esse count, né? Cria um método getCount, né? Então, o resultado ele pode ser errado porque múltiplas threads estão modificando count simultaneamente. Então, por que a sincronização é importante? Correção com synchronize, tá? Então, aquele mesmo código, né, usando o synchronized, né? Então, agora a sincronização ela garante que apenas uma thread altere count por uma vez. Tá? Então, conclusão, né? As threads elas aumentam a performance quando usadas corretamente. Né? Então, locks e sincronização são essenciais para evitar inconsistências e deadlocks. Sempre analise a necessidade de concorrência antes de criar múltiplas threads. Tá? Então, aqui, né, mais uma vez, referenciando aqui, né, o autor desse conteúdo, né, Wesley Rimar, né? E é isso, pessoal. Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer algum comentário? Fique à vontade aí. Minha parte tranquila isso daí. Não, foi bem tranquilo. Tudo foi bem tranquilo, explicado certinho. Eu só vou dar uma pesquisada depois mais a fundo sobre esse Synchronizer aí, como conseguir assimilar muito bem, mas fora isso, tá tudo certo. Sim. Vocês já trabalharam com thread, já usaram thread nos projetos de vocês? Não, eu ainda estou no começo da caminhada ainda. Eu ainda estou fazendo, estou estudando bem o começo, bem a base, fazendo uns projetinhos bem simples para fixar, né? Aí eu nunca trabalhei ainda num projeto grande que eu precisasse implementar muitas threads assim num bloco só, não. Mas tá indo, tá fluindo. O Ilan, se eu tiver falado errado, me corrija, por favor, viu? Colocou ali no chat ali, posso sugerir uma playlist sobre threads? Por favor. Uma ótima. Já botou ali. Então é isso, pessoal, tá? Eu agradeço aí pela participação de vocês, tá? Nesse conteúdo sobre threads. Ok. É só uma, assim, uma exemplificação, né? E até. Bora lá. Threads, você perguntou ali se já tinha trabalhado com threads e tudo. Não na criação do código, mas na manutenção de código. Eu trabalhei em um projeto de sincronização, onde a gente tinha o seguinte cenário. Uma empresa, trabalhei também dentro de governo, né? Uma empresa que tinha muitas chamadas de web services e era uma sincronização entre um sistema e da JD Edwards ali, né, o JDE, que é da Oracle, e um sistema da empresa que eu trabalho hoje. E então lá foi criado como se fosse um integrador. Ele fazia a chamada dos web services passando algumas requisições ali, algumas fontes, né, para a gente poder fazer a chamada desses AWS, desse web service. Então era trabalhado ali muito com thread, justamente para a gente poder ter uma segurança um pouco maior em execuções e paralelismo em execução de funções. Por quê? Exemplo, uma entrada de nota fiscal onde você tem uma execução
bora colocar 100 notas fiscais a cada chamada de web service, e você tem um tempo de chamada desse web service que você tem que ter um tempo de resposta muito rápido, né? Você tem que fazer várias chamadas. Então você necessita que esse robô, esse robô de integração, né, no caso das threads ali, ele execute de tempos em tempos. Se você esperar para que ele execute a chamada ao final de uma execução de uma nota fiscal, você pode ter notas fiscais. Estou dando exemplo de nota fiscal que é interessante, tá? Porque você pode ter nota fiscal com um item. Então, se você processa 100 notas fiscais, ela vai. Todas as 100 notas fiscais com um item, ele vai demorar ali, bora colocar um exemplo, 3 minutos. Quando você tem um processamento de 100 notas fiscais e todas as 100 notas fiscais ela trabalha com um número máximo de itens, no caso 999, você tem um tempo que demora mais. Então, threads, nesse caso, nesse exemplo, ela é utilizada para que você consiga executar e colocando ali, configurando para poder você ter outra instância rodando daquele mesmo robozinho, aquela mesma chamada, você possa então executar as 100 notas fiscais com os 999 itens e fazer uma segunda chamada com mais 100 notas, para que haja essa execução e você consiga então ter uma agilidade no processo de entrada de nota ou de sincronização de notas. Um exemplo que dá para vocês usarem aí nessa questão de threads. É isso, só para enriquecer aí. Opa, obrigado aí por compartilhar esse conhecimento aí, tá? Alguém quer fazer mais algum comentário sobre thread? O que é que vocês acharam do conteúdo? Eu só queria agradecer aí pelo papo, pelo conteúdo que foi discutido aí, e com certeza vai enriquecer o conhecimento do jovem caminhante em Java aqui. Tamo junto, brigadão aí. Isso aí, parabéns pelo conteúdo. É uma coisa muito importante em Java, né, para quem pretende ser um desenvolvedor aí, alcançar os altos níveis. Obrigado, Renato, por disponibilizar esse canal para poder a gente aprender um pouco mais. E Ilan, também obrigado pela dica ali da playlist, cara. Já acessei aqui. O Rinaldo é um ótimo professor para essa área de Java. Ele, cara, entende pra caramba. Isso aí, valeu, pessoal.